Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 12 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 12, Nascimento e Desenvolvimento do Movimento Pentecostal. Esta lição tem o propósito de mergulhar nas raízes desse poderoso movimento, desde suas influências precursoras no movimento de santidade até a explosão global na Rua Azusa. Analisaremos os principais personagens e acontecimentos que definiram sua identidade e o levaram a se tornar uma das forças mais dinâmicas do cristianismo. Por fim, focaremos na chegada dessa mensagem ao Brasil e do nascimento da maior denominação pentecostal do país, a Assembleia de Deus. As raízes históricas do pentecostalismo, as influências do movimento de santidade. O pentecostalismo moderno não surgiu do nada. Foi um movimento que se desenvolveu a partir de raízes teológicas e espirituais anteriormente existentes. Uma das mais significativas foi o movimento de santidade, que se originou no século XIX, principalmente do metodismo de John Wesley, o qual ensinava a doutrina da inteira santificação ou perfeição cristã, que seria uma segunda obra da graça, posterior à conversão e que purificava o crente de sua natureza pecaminosa. Os crentes do movimento de santidade passaram a buscar fervorosamente essa experiência que viria a ser o terreno fértil para a busca do batismo com o Espírito Santo. A ênfase na segunda bênção. No final do século XIX, alguns líderes do movimento de santidade começaram a interpretar a inteira santificação não apenas como a purificação do pecado, mas também como um revestimento de poder para o serviço da obra de Deus. Essa busca por uma segunda bênção abriu a porta para que teólogos começassem a estudar o livro de Atos com renovado interesse, questionando se o batismo com o Espírito Santo, como experimentado no dia de Pentecostes, não seria essa poderosa segunda obra da graça. Charles Spurgeon e o batismo com o Espírito Santo. Um dos nomes cruciais na pré-história do pentecostalismo foi Charles Fox Spurgeon, 1873 a 1929, um pregador de santidade. Em 1901, em Topeka, Kansas, Spurgeon dirigia uma escola bíblica. Ele desafiou seus alunos a descobrirem por meio da Bíblia a evidência do batismo com o Espírito Santo nos dias dos apóstolos. Eles concluíram que o sinal bíblico era o falar em outras línguas. Na virada do ano de 1900 para 1901, a aluna Agnes Osman foi a primeira a relatar essa experiência, e em seguida Parham usou e outros também experimentaram. Parham passou a pregar que o falar em línguas era a evidência bíblica inicial do batismo no Espírito Santo. O avivamento da Rua Azusa e a expansão mundial. William Seymour e o avivamento da Rua Azusa. O marco histórico definitivo do movimento pentecostal moderno ocorreu em Los Angeles, na Califórnia, em 1906. O pregador afro-americano William Joseph Seymour, 1870-1922, que havia sido aluno de Charles Spurgeon, chegou a Los Angeles após ser expulso de uma igreja de santidade por pregar sobre o batismo no Espírito Santo com evidência em línguas. Ele começou a realizar cultos em uma casa na rua Boinville e posteriormente em um antigo estábulo da Rua Azusa, número 312. O avivamento que irrompeu ali foi marcado por manifestações poderosas do Espírito Santo, incluindo falar em línguas, curas divinas e profecias. Características e alcance da Rua Azusa.
O avivamento da Rua Azusa, entre 1906 até 1909, foi notável por sua quebra de barreiras raciais e sociais, com pessoas de diversas etnias, brancos, negros, latinos, asiáticos e classes sociais distintas adorando juntas, o que era incomum na sociedade americana segregada da época. A notícia do avivamento se espalhou rapidamente, principalmente através do jornal missionário A Fé Apostólica, editado por Florence Crawford. Milhares de visitantes vieram de todas as partes dos Estados Unidos e até de outros países. Experimentaram o poder de Deus e levaram a mensagem pentecostal para suas terras. A disseminação internacional e o pentecostalismo clássico. Os missionários que saíram da Rua Azusa ou que foram influenciados pelo movimento, como Thomas Barratt para a Noruega e Europa, Ivan Voronayev para a Rússia e futuramente Daniel Berg e Gunnar Wingre para o Brasil, levaram a doutrina pentecostal pelo mundo afora. O movimento se consolidou, dando origem às primeiras denominações, que hoje são conhecidas como pentecostalismo clássico, focado na doutrina do batismo com o Espírito Santo e na manifestação dos dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12. A chegada ao Brasil e a doutrina fundamental. O início da pregação pentecostal no Brasil. O movimento pentecostal chegou ao Brasil em 1910, sendo a vertente da Assembleia de Deus introduzida pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Por direção divina, eles desembarcaram em Belém do Pará em 19 de novembro de 1910. O missionário Lois Francesco, oriundo do mesmo movimento nos Estados Unidos, fundou a Congregação Cristã no Brasil, em São Paulo, no mesmo ano. A fundação da Assembleia de Deus. Acolhidos na Igreja Batista de Belém, Berg e Wingre passaram a pregar a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Essa mensagem de reavivamento e manifestação dos dons gerou uma forte oposição no meio tradicional, o que acabou resultando em uma divisão. No dia 18 de junho de 1911, o grupo de crentes que aceitou a doutrina, juntamente com os missionários suecos, fundou a Missão da Fé Apostólica, mesmo nome usado pelo movimento pentecostal nos Estados Unidos, e que a partir de 1918 foi oficialmente denominada como Assembleia de Deus. Porque somos continuistas. O pentecostalismo é essencialmente continuista, pois crê que os dons espirituais não cessaram com a era apostólica, cumprindo a profecia do profeta Joel, ratificada pelo apóstolo Paulo, uma vez que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Tal convicção se alicerça nos 5 pilares doutrinários que definem a identidade pentecostal. Primeiro, Jesus Cristo, o único Salvador. Segundo, Jesus Cristo, o santificador. Terceiro, Cristo, o batizador no Espírito Santo, sendo falar em línguas a evidência inicial dessa capacitação. Quarto, Cristo, o médico divino. Quinto, Jesus Cristo, o Rei que voltará. Os dons de 1 Coríntios são essenciais para a edificação da igreja e um testemunho eficaz da grande comissão, e só cessarão quando o que é perfeito, Jesus Cristo, vier buscar a sua igreja. O movimento pentecostal é inegavelmente uma das maiores obras missionárias da história da igreja. Iniciado com a busca sincera pelo poder de Deus, ele restaurou a doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, restaurando a expectativa bíblica dos dons. Que a chama acesa em 1911 continue a arder em nossos corações para o avanço do reino de Deus. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 12. Também quero deixar um convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical das 9 às 11 horas na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.